Bom, mas agora vamos aos dois livros que eu quero analisar de forma mais atenta com vocês, tá? O primeiro é este aqui, O Poder das Palavras, do Northrop Frye, que é a continuação do livro O Grande Código, que eu já analisei aqui no canal há vários meses. Bom, neste livro, o Frye continua o seu estudo sobre como o mito na Bíblia foi transmitido e diversificado na literatura. Embora o livro abranja toda a literatura ocidental, ele se concentra principalmente nas tradições literárias americanas e britânicas. A epígrafe do livro já apresenta o que o Frye pretende. Tá? É como se ele se dispusesse a responder ao pedido que o poeta Coleridge faz. Né? Quero que você escreva um livro sobre o poder das palavras e os processos pelos quais os sentimentos humanos formam afinidades com as palavras. Né? Então, a primeira das duas partes do livro é dedicada aí a algumas abordagens críticas e interpretativas. O Frye explica os 4 principais modos literários e distingue entre retórica e ideologia. Ele também explica a diferença entre mito e história, e entre exegese bíblica e crítica mítica. Além disso, ele explora o papel e o escopo da crítica mítica no que se refere à Bíblia e à literatura. Quer dizer, está implícita na defesa do mito que ele faz a visão de que a verdade espiritual é simbólica, não histórica, embora possa ter uma base na história. Na segunda parte, o Frye analisa 4 grandes símbolos míticos, principalmente do Antigo Testamento. Né? A montanha, o jardim, a caverna e a fornalha. Né? Começando com a imagem da subida, né? Montanhas, escadas, torres, ele demonstra como poetas, né? Como Dante, Milton, T.S. Eliot e o Yeats, né? William Butler Yeats, deslocaram símbolos míticos, preservando o seu significado original. Tá? Mas vejam, não se trata de uma análise meramente literária, porque o Frye mostra como esses símbolos intensificam a nossa própria consciência. Né? Quer dizer, e quando ele vai explorar o segundo símbolo, quer dizer, o Jardim do Gênesis, o Frye explica como o conceito bíblico se associou à feminilidade e à sexualidade na literatura posterior. Então, Eva tem uma semelhança com Ruth, do Antigo Testamento, com a Virgem, do Novo Testamento, né? E com as figuras da Mãe Terra, do mito antigo, cada uma representando o papel construtivo da feminilidade na criação de uma integridade psíquica e de uma solidez ética. O símbolo da caverna, que é derivado do inferno bíblico e do submundo clássico, né, incorpora elementos destrutivos e construtivos. Né? E, em certo sentido, implica uma queda, né? Enquanto que, em outro, implica uma descida e uma subida em que se alcança o conhecimento do futuro, como se a gente estivesse num sonho. Nesse ponto, o Frye reforça uma visão multifacetada da existência, tá? Com o nível inferior representando uma fonte de renovação ou de alteração da vida humana. O quarto símbolo, que é a fornalha, torna-se aí um análogo do herói mítico que desce aí a um caldeirão de sofrimento para alcançar uma vitória, né, seja ela moral ou espiritual. O Frye mostra, no conjunto da obra, até que ponto a unidade canônica da Bíblia
indica ou simboliza uma unidade imaginativa muito mais ampla na literatura secular. Ele analisa a linguagem bíblica em busca aí de quais seriam os princípios que deram para a literatura esse poder de comunicação imenso que ela tem, e de todas as mudanças ideológicas, não é, que ela enfrentou, argumentando que os textos bíblicos precisam ser lidos em sentido imaginativo e poético, além, claro, do sentido histórico ou doutrinário. O livro reforça a tese do Frei de que o esquecimento da Bíblia na nossa cultura caminha lado a lado com o esquecimento do nosso patrimônio cultural. E, quando nós perdemos a nossa memória, bom, aí então nós entramos numa era de senilidade, ou seja, de decrepitude, uma era de debilidade mental. Muito bem. Mas o segundo livro, que é um lançamento importantíssimo, é esta tradução do romance Sangue Sábio, da Flannery O'Connor. Uma tradução ótima, feita pela minha amiga e aluna Juliana Amato, que também escreveu uma brilhante, uma linda introdução para o romance. Bom, como toda a ficção da Flannery O'Connor, este aqui, Sangue Sábio, articula a fé católica da Flannery com personagens cômicas, ou até mesmo satíricas, típicas do sul rural dos Estados Unidos, que é a região em que a Flannery passou a vida inteira. A Flannery sempre protestou contra a rotulação dos seus personagens cômicos como personagens grotescos, alegando que, na verdade, eram imagens realistas das pessoas que viviam ao seu redor. Então, o retrato que ela faz aqui do seu protagonista, o Hazel Motes, é cômico, mas, ao mesmo tempo, é sério, é muito sério. E a história está repleta de personagens que tratam a religião das mais diversas formas. Mas só o Hazel Motes trata com verdadeira seriedade a questão. E com tanta seriedade que ele acaba se sentindo aí compelido a negar a religião. Bom, durante a maior parte do romance, o Hazel faz tudo o que pode para fugir da verdade que ele finalmente enfrenta. E o exemplo mais marcante é a igreja que ele cria, a Igreja Sem Cristo, com a qual ele pretende demonstrar a irrelevância do Cristo que o seu avô já pregava com tanta veemência. Mas a negação do Hazel, ela é bloqueada a cada passo, a cada decisão que ele toma. Mesmo a igreja que ele cria também não é poupada. E as falsas alegações que um outro personagem, o Hoover Schultz, faz contra o Hazel, são uma mera tentativa de extorquir dinheiro das pessoas. Esse personagem, o Schultz, na verdade, ele quer corromper a igreja do Hazel exatamente da mesma forma como ele tentaria corromper qualquer outro movimento religioso. Ou seja, como a maioria dos personagens do romance, ele não consegue imaginar que alguém pode levar a sério a religião. Outro personagem fantástico é o Enoch Emery, Quer dizer, na sua necessidade desesperada de contato humano, esse personagem está tão disposto a aceitar tudo que o Hazel diz, sobre ele mesmo ou sobre a igreja que ele criou, bom, que esse personagem se vê atraído pelas afirmações do Hazel, quase sem consciência do que está acontecendo com ele mesmo. Bom, o ponto de virada, na tentativa do Hazel de escapar de Cristo, bom, esse ponto vai surgir, é claro,
mas eu não posso revelar isso aqui, porque eu estaria aí matando a leitura de vocês, né? Mas o Hazel é uma espécie aí de Édipo, né? Que só encontra a verdade depois de ficar cego, né? Mas, quer dizer, no fundo da escuridão, como sempre acontece nas histórias da Flannery, surge uma luz que ilumina toda a trama, que ilumina todos os incidentes, né? A aventura do Hazel nos leva a conhecer, então, de maneira muito profunda, os erros, né? As imprevisibilidades da alma humana, né? Os nossos instintos, às vezes, estão desajeitados, ou seja, o nosso sangue sábio, que, na verdade, quer, busca a salvação. Tá? É um romance incrível de uma autora que todos vocês precisam conhecer. É isso, meus caros, é isso.